Está escrito em Romanos 1, versículo 20, o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Meu irmão, minha irmã, este versículo é uma poderosa continuação do que o apóstolo Paulo iniciou no versículo anterior, reafirmando a revelação de Deus à humanidade e, desta vez, enfatizando como os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos na criação, ou seja, na natureza. Em Romanos 1:20, o apóstolo nos mostra que a criação não apenas reflete a existência de Deus, mas também revela sua natureza, poder e divindade de maneira tão clara que a humanidade é indesculpável quando ignora ou rejeita essa revelação. Paulo começa o versículo destacando que os atributos invisíveis de Deus são claramente visíveis para a humanidade. Aqui ele está se referindo àqueles aspectos do caráter e da natureza de Deus que não podem ser vistos diretamente, mas que se tornam evidentes por meio da criação. Esses atributos incluem o poder eterno de Deus e a sua própria divindade. Embora Deus seja, em sua essência, invisível e transcendente, sua presença e seus atributos podem ser conhecidos por meio das coisas criadas. A criação, em toda a sua magnitude e complexidade, é uma manifestação da natureza divina de Deus. Não se trata apenas de uma admiração estética, mas de um testemunho profundo e revelador de seu ser. O mundo ao nosso redor não é apenas bonito ou interessante. Ele fala sobre Deus e revela aspectos de sua essência. O primeiro atributo mencionado por Paulo é o eterno poder de Deus. O poder de Deus é uma das características mais evidentes na criação. O fato de que o universo existe, com sua complexidade e ordem, é uma demonstração do poder divino. A vastidão do cosmos, a precisão das leis da física, o ciclo da vida e da morte, tudo isso fala de um Criador com poder ilimitado e eterno. Esse poder não é um poder passageiro ou limitado, mas eterno. Ele não depende de tempo, espaço ou circunstâncias. O mesmo poder que criou o universo e mantém a sua ordem está presente em cada aspecto da criação, sendo percebido por todos que têm olhos para ver. A criação revela que Deus é soberano, que Ele não apenas criou tudo, mas que Ele sustenta e governa tudo com seu poder imensurável. Além de seu poder, Paulo também menciona sua própria divindade. A divindade de Deus refere-se à sua essência divina, à sua natureza como Deus que está além de qualquer comparação ou imitação. A criação revela que Deus não é um ser comum ou limitado, mas que Ele é o Criador de tudo o quanto existe. A beleza, a complexidade e a harmonia do mundo natural são sinais de que Deus é divino e transcendente. Sua divindade não se limita a uma área específica, mas permeia tudo o que Ele criou. O que vemos na criação não é apenas um reflexo de Deus, mas uma manifestação direta de sua natureza divina. Cada detalhe da criação, desde a menor célula até as maiores galáxias, fala de um Criador divino que é infinitamente sábio, eterno e perfeito. Paulo é muito claro ao afirmar que esses atributos de Deus claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A ideia central aqui é que a revelação de Deus não é vaga ou escondida, mas é óbvia e visível. A criação foi feita de tal maneira que os atributos de Deus
são evidentes para todos, sem exceção. O poder e a divindade de Deus não estão escondidos em algo oculto ou distante. Eles são claramente vistos em tudo o que foi criado, desde os maiores fenômenos da natureza até os menores detalhes da vida cotidiana. Por fim, Paulo conclui o versículo dizendo que, devido a essa revelação clara e visível de Deus na criação, os seres humanos são indesculpáveis. A palavra indesculpável significa que não há desculpa ou justificativa para ignorar ou rejeitar o conhecimento de Deus. Não importa a cultura ou o contexto, pois a evidência do poder e da divindade de Deus está ao alcance de todos. A humanidade tem acesso a um conhecimento básico e fundamental sobre Deus simplesmente observando o mundo ao seu redor. Portanto, Romanos 1:20 nos ensina que os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder e sua divindade, são claramente revelados na criação. Deus não está oculto ou inacessível, mas se faz conhecido através do mundo ao nosso redor. Essa revelação universal deixa a humanidade sem desculpas, pois todos têm acesso ao conhecimento básico de Deus por meio das coisas criadas. Que possamos, então, viver com gratidão, reconhecimento e adoração, respondendo à clara revelação de Deus em nossa vida e no mundo que Ele criou. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.